gente, boa noite. Eu sou a Daniela Martins, do Fórum da Manhã. Obrigada pela presença de vocês todos essa noite aqui com a gente, onde nós vamos debater um pouquinho, uma prévia dos dois temas centrais do Fórum da Manhã desse ano, que é a quarta edição do evento. Vai acontecer em Tiradentes, de 7 a 10 de novembro. Já está pertinho, e a gente quis trazer uma prévia, um pocketzinho do debate aqui para São Paulo. É o segundo encontro que a gente está promovendo aqui no IPLA. Agradecemos também ao pessoal aqui do IPLA pelo uso do auditório, que é uma delícia essa casinha. E, bom, a quarta edição do Fórum vai debater dois temas centrais, como eu falei, que são revoluções e sonhos. Revoluções no sentido do que pode ser feito para levar o Brasil mais longe e mais rápido. A gente não está falando de rupturas e de grandes eventos revolucionários. Às vezes tem gente fazendo coisas muito pequenas que são verdadeiras revoluções nas suas áreas de atuação, e são essas coisas que nos interessam e para as quais a gente está lançando um olhar especial esse ano. E os sonhos. A gente está falando de sonhos no sentido de utopias comuns que nos movam socialmente. E até para a gente discutir se isso ainda tem espaço, se ainda faz sentido, eu vou chamar aqui para compor a mesa os nossos debatedores de hoje. Eu preciso que você ponha tudo. Opa! Vamos lá. Primeiro eu vou chamar o Roberto Gambini, que é formado em Ciências Sociais pela USP. Vou lendo aqui a sua vasta biografia enquanto você vem. Pode ver. Vamos apresentar o Roberto. O Roberto, então, é formado em Ciências Sociais pela USP, em Direito pela PUC, é mestre em Ciências Sociais pela Universidade de Chicago, é analista junguiano, membro da Sociedade Suíça e da Sociedade Internacional de Psicologia Analítica, autor de inúmeros títulos, entre eles O Espelho Índio, Os Jesuítas e a Destruição da Alma Indígena, lançado em 1988, e também A Voz e o Tempo, Reflexões para Jovens Terapeutas, que inclusive ganhou o Prêmio Jabuti em 2008. Então, por favor, Roberto. Eu vou chamar também a Ana Lívia Arida, que é advogada pela PUC, especialista em Direito Econômico pela FGV, ativista pelos direitos humanos. Ela atuou no Movimento Mundial pela Infância, foi pesquisadora da Human Rights Watch, da Conecta Direitos Humanos, criou e dirigiu a Minha Sampa até 2017. A Minha Sampa é uma organização que mobiliza cidadãos para uma São Paulo democrática, participativa e boa de se viver. Hoje, ela atua como consultora em comunicação e mobilização. Por favor, Ana. E vou chamar o Bruno Capão, que é um empreendedor social formado nas ruas do Capão Redondo, onde atua até hoje, é graduado em gestão ambiental, criou a Laje do Corre, um espaço de ressignificação de narrativas, e junto com Micheline Farias, a mãe da nave, fundou o projeto Nave Capão, Núcleo de Acolhimento e Valorização da Educação. Por favor, vamos. Bom, então, todos devidamente apresentados, a gente pode começar com uma questão que eu vou, já até dei uma préviazinha, que nos interessa saber, assim, as grandes questões, as grandes utopias coletivas ali do século XIX, do século XX, será que ainda fazem sentido hoje? Existe um sonho coletivo? A gente vive hoje, todo mundo está sempre falando o assunto da vez, uma sociedade polarizada, ou cada um vive na sua bolha, com as suas próprias questões. Faz sentido para vocês falar de um sonho comum, de uma utopia comum? Quem quiser começar? A pergunta é boa, mas eu tenho mania. Primeiro que a gente não quer decepcionar vocês, né? Gente querida, agradeço tanto, agradecer vocês terem vindo. Eu gosto de problematizar claramente para a gente saber do que nós estamos falando ou vamos falar, né? Primeiro, vamos lembrar que sonho tem duas acepções. Uma é o sonho que ocorre durante o sono, que todo mundo sabe o que é. E sonho também é nossas aspirações, nossas utopias, nossas metas, onde nós queremos chegar. A gente usa isso, intercambia, mas são coisas diferentes e é legal um pouco a gente pensar questões sérias. Por exemplo,
como que nós podemos falar um sonho do Brasil? Baseado no quê? Numa pesquisa com 500 mil crianças, e daí a gente tirou qual é o sonho, porque não está escrito em lugar nenhum o sonho do Brasil, mas são os desejos. Então tem uma área aqui um pouco vaga, que é até interessante, mas para nós não nos perdermos, o que nós todos estamos de acordo é que está ruim do jeito que está. Então, rapidamente, para colocar a questão, coube ao nosso avô, bisavô Sigmund Freud, mostrar radicalmente que os sonhos são importantes porque eles trazem à tona aquilo que não está na consciência. 1900, o livro dele, Interpretação dos Sonhos, já são quase 120 anos, né? O Jung veio logo depois, vários discípulos do Freud. Estamos aqui numa escola lacaniana, que é um dos desenvolvimentos da psicologia freudiana. Então, isso virou uma profissão. Sabemos hoje que os sonhos têm uma função importantíssima, e o Siddhartha Ribeiro acaba de lançar um livro importantíssimo, que é como a neurociência explica o que é sono, o que é sonho, e as coisas convergem. Para ser rápido, o sonho, mas o sonho da noite, é um pensamento. Só que ele ocorre num regime da minha consciência que o meu ego não está dirigindo o pensamento, mas é um pensamento. Então sou eu pensando sobre minha vida, minha circunstância, minhas coisas, mas é diferente do eu que está acordado agora, é um outro eu que está pensando. Então toda a proposta é, este outro eu, quando pensa, ele não tem censura, ele não tem roteiro, e os interesses dele são diferentes dos meus. E o que desde o Freud até agora, e vários de nós aqui terapeutas queremos fazer, é criar um diálogo entre o inconsciente e a consciência. Criar um diálogo entre a narrativa do sonho e a minha narrativa. Eu tenho uma narrativa sobre mim, eu tenho uma narrativa sobre você, o meu sonho tem outra. A narrativa do sonho, ela escapa da metanarrativa patriarcal, que domina a nossa cultura. A metanarrativa patriarcal, ela estabelece, pela razão, o que é verdade, o que é o fato, o que merece atenção e o que deve ser silenciado e banido. O sonho não está nem aí. As narrativas do sonho, elas não obedecem a estrutura de pensamento patriarcal. Então elas trazem o que está debaixo do tapete, o que está no banheiro, o que são desejos recônditos, o que são opiniões atrevidas, né? Então o próprio sonho é o nosso lado rebelde, o sonho é o nosso lado subversivo, o sonho é o nosso lado não adaptado. Se a gente prestar atenção nos sonhos, nós vemos que nós somos dois em um. Então eu posso ser muito careta, o meu sonho vai ser completamente contestador da ordem. Se eu sou um contestador da ordem, o meu sonho vai ser muito equilibrado. É o que o Jung falava da função compensatória. Né? Se eu estou muito para cá, o meu sonho me leva um pouco para lá. E se eu juntar as duas coisas, eu consigo um retrato meu frente e verso. Porque na consciência eu só tenho um retrato frente olhando para o espelho. Se eu pego o sonho, eu tenho aqui e eu tenho a minha nuca. Portanto, eu passo a me conhecer melhor. Esse é o sonho. Agora, nós como coletividade, ao sonhar, talvez liberemos em nós coragens, valores, desejos, ideias que a gente passará a viver. E aqui nós temos dois exemplos maravilhosos de pessoas que não estão tratando do sonho como um tema intelectual, eles estão pondo na vida deles. O Jung dizia assim, o inconsciente é muito perigoso, o inconsciente pode te engolir. Quando? Quando você não vive a vida, mas você vive no mundo dos sonhos, das fantasias, e você não vive nada. Então, a ideia é viver. A ideia é viver e ir sendo aquilo que a gente é, mas ainda não é. Ir sendo, né? Então, nós queremos fazer isso conosco e nós queremos que isso aconteça com o nosso país, que o nosso país vá sendo aquilo que talvez ele seja, mas pela história colonial, pelos nossos complexos de Zé Ninguém, de vira-lata, ou seja lá do que for, o Brasil fica subdesenvolvido no sentido de ele está abaixo do que ele é. Isso nos dói e nós estamos procurando maneiras de atuar e cutucar o gigante. Dizer, cara,
Você pode ser um cara digno, você pode ser um cara que mostra a tua diferença, você pode aprender a pensar de você mesmo de uma maneira mais liberada e não regida por essa visão restritiva, patriarcal. Então, eu estou aqui fazendo a defesa do sonho e problematizando que o que nós queremos tratar esta noite é: será que os sonhos, durante a noite, ou os sonhos como vontades, podem nos levar a agir no mundo? Podem nos dar vontade de ser protagônicos e querer interferir e deixar uma marca? Mas eu não estou falando de entrar para um partido político, não estou falando de militância. Eu estou falando de um processo individual e dados, exemplos e o aumento de pessoas que façam isso, cria-se uma massa crítica que passa a ser orientada assim. I have a dream, como dizia aquela maravilha, I have a dream. Luther King. E que a gente diga I have a dream, porque aqui no Brasil ninguém está dizendo I have a dream. We have a dream. Vamos começar a dizer we have a dream, vamos começar a trocar e dizer, mas qual seria esse sonho que nos une? No fim, eu quero muito ouvi-los e depois a gente tratar desta questão. O que nos leva a pôr a mão na massa ou pôr a mão na merda? O que nos leva? Porque às vezes é uma coisa imperiosa dentro de nós que nos diz: ou você põe a mão, ou você é um covarde, ou você está escapando de uma responsabilidade, nem de cidadão, uma responsabilidade humana, né? Então nós vamos aqui debater como se cria um sonho coletivo a partir de experiências individuais, como se dá força, como se implanta e como isto pode se transformar em planos de gestão de um país, em geração de políticas públicas, em geração de transformações de órgãos, de estruturas, de modelos de educação. Nós estamos carentíssimos desse tipo de coisa. Então aqui é tudo em pequenos grupos que a gente está discutindo isso. Cada vez que se discute isso, é uma sementeira. Quem sabe ali uma ideia fica um pouquinho mais clara, quem sabe um inspira o outro, quem sabe se junta uma parceria. O Brasil precisa aprender de novo a pensar. O pensamento brasileiro ficou sujo, porque ele distorce os fatos. E se você distorce os fatos, o que você pensa não ajuda a mexer nos fatos. Porque eu já distorci o fato de partida, eu vou mexer em quê? Talvez eu estou mexendo numa ficção e não num fato. Então, eu aceitei com muito empenho o convite, como já 2 outras vezes. Eu vou fazer um dueto de violino e piano com o Siddhartha, vamos ver o que a gente consegue fazer junto. E temos aqui, eu acho, uma oportunidade maravilhosa, e eu já vou para vocês. Se vocês permitirem, eu vou fazer umas perguntas, mas vocês não são obrigados a... Eu queria que vocês falassem de vocês crianças. Se na infância havia um sonho mesmo, um desejo, uma vontade, uma frustração, uma dor. 1, 2. Como que foi viver essa infância desse jeito? E 3. Como isso começou a mudar com a adolescência, com a idade adulta, porque vocês dois foram para o mundo. E eu queria que, assim, um pouquinho outro já desse este material. Como que 2 pessoas que estão atuando no mundo hoje, de onde elas partiram? Faz sentido a pergunta? Por favor. Pode ir, Aninha. Profundo o negócio. Você tá pensando aqui. Não, tá tudo certo mesmo. Bom, também queria agradecer o convite, fico super feliz de estar aqui. Você perguntou, né? Quando criança, se eu tinha um sonho, uma vontade, uma dor. Acho que quando
quando criança, eu sempre fui uma criança meio comportada, assim, não era uma criança rebelde, nunca fui uma criança super ativa. Eu acho que talvez a grande questão para mim fosse a questão da injustiça. Talvez porque eu fosse pequena, sabe? Eu era sempre um pouco alvo das brincadeiras maliciosas, tinha uma coisa, né? E eu acho que a injustiça sempre é uma coisa que me pegou desde pequenininha. Tem não só a injustiça, mas também assim, o quanto que a gente inclui, o quanto que a gente exclui as pessoas a partir daquilo que a gente diz, daquilo que a gente faz. Então, acho que quando criança, eu até conto essa história porque ela me marcou. Eu tinha 6 anos e uma professora perguntou: o que era o seu aniversário? Daí eu falei: vai fulano, e a Stephanie. Ela falou: Stephanie não é da nossa turma, quem que é a Stephanie? Eu falei: é uma surdinha. E aí ela olhou pra mim e falou assim: você nunca pode chamar alguém por aquilo que lhe falta, por aquilo que pode machucar ela própria, por aquilo que é um desafio pra ela. E aquilo me marcou tanto, porque assim, óbvio, eu estava chamando ela pro meu aniversário, eu gostava da Stephanie, mas assim, me caiu uma ficha muito pequenininha que o que a gente fala, a maneira como a gente nomeia as coisas, tem um impacto muito grande, né? E eu acho que eu criança, meu sonho era ser juíza, porque eu via no juiz, né, aquela imagem super idealizada e tal, a coisa da pessoa que vai entregar a justiça numa determinada situação. E acho que, claro, ao longo da adolescência fui fazer faculdade de Direito também por causa disso, acho que me desencantei com a ideia do trabalho de ser juíza e segui por outros caminhos, assim. Mas acho que essa questão, pra mim, a questão de como é que, a partir do que eu faço, eu posso construir um mundo mais justo. E eu posso construir um mundo mais acolhedor. Eu acho que isso me guiou, talvez, na minha infância e nas minhas relações. Vamos chegar então até os 18, 20 e tal. Você foi fazer Direito, você foi para a faculdade de Direito e foi trabalhar como advogada? Eu fui trabalhar como advogada e aí eu pensei, bom, então se eu quero contribuir para o bem comum, eu não queria mais ser juíza, mas eu queria continuar contribuindo para o bem comum. O que eu vou fazer? E eu pensei, vou trabalhar com serviços públicos, né? Fui trabalhar no escritório de advocacia. E a sensação que eu fiquei trabalhando nesses escritórios, foi mais de um, é assim, quando você está no escritório de advocacia, quem você está defendendo? Seu cliente. O seu cliente não é um interesse público. E aí, fiquei durante um tempo ali tentando me entender, tentando pensar, peraí, o que é isso que eu estou fazendo? E eu não estou dizendo que o interesse do cliente não merece ser defendido. Mas eu reconheci que eu não queria ser aquela pessoa a defendê-lo. Então eu falei, cara, não estou tirando a legitimidade desse interesse, mas estou dizendo assim, não é nessa posição no mundo que eu quero estar. E aí eu me formei, tirei meu AB e falei, beijo, mundo da advocacia. Fui então pensar, bom, se eu sou advogada, o que eu posso fazer? Agora deixa isso. Nós vamos continuar. Vamos emparelhar. Eu vi um clipe teu contado por um outro cara, é um programa que tem. Eu fiquei muito impressionado, mas eu queria agora ouvir contado por você. Né? Na tua infância, o que você sonhava, o que era duro, o que você queria que tivesse que não tinha e como isso começou a mexer dentro de você para você estar onde você está hoje. É sessão de terapia, gente. Boa noite. Boa noite. A todas e todos e todes, todex. Como falam meus amigos, meu amigo Ariel, minha filha Gabriela e vários outros amigos que eu tenho, que não se enquadra no ele nem no ela. Eu sou o Bruno, tenho 30 anos e estou muito feliz de estar aqui hoje. Cheguei 7h12, foi uma jornada de lá para cá, sempre é. Cruzar a cidade não é brincadeira. E hoje tem o metrô, né? O metrô conseguiu unir um pouquinho, finalmente está funcionando essa linha de laço, está chegando até a linha verde e linha azul. Isso se chama conexão.
Eu queria muito agradecer o convite, né, a Cristina, que acho que não está, né, aqui, talvez esteja assistindo, não sei, mas em nome da Zeca, agradecer. Eu tive no Fórum do Amanhã, em Tiradentes, na primeira edição, estou vendo rostos conhecidos aqui, e foi muito incrível o evento. E eu me lembro no evento que a gente precisou mediar por diversos momentos a conversa inteira, assim como você está fazendo aqui hoje também. E obrigado pelas intervenções. Queria só, antes de entrar aqui nas provocações, trazer alguns pontos que para mim é importante nessa conversa também. Quantas pessoas negras será que já passaram por essa mesa aqui? Isso é uma questão que eu queria deixar. No século XXI, a cada 21 minutos no Brasil é assassinado um jovem negro, sobretudo de periferia e favela. Somos o país que daqui a pouco tem uma tendência muito grande de assumir o ranking de encarceramento em massa, onde mais de 75% desse encarceramento tem cor e tem endereço também, assim como os assassinatos. Para a gente entrar no assunto do sonho, a gente precisa primeiro estar vivo. Para sonhar, logo, tem que estar vivo. Não importa se é o sonho que come na padaria, se é o sonho que sonha à noite, ou se é o sonho que a gente vive na prática e no dia a dia. Para mim é muito importante começar com esses pontos, porque o óbvio no Brasil precisa ser dito todo dia e toda hora. E a gente tem que repetir isso como um mantra, porque a gente esquece. A gente está acostumado a ver pessoas negras apenas em posições subalternas. A gente está acostumado a ver mulheres, né? E eu, por ser homem, já me sinto numa posição de privilégio. E estou falando tudo isso aqui, talvez vocês ouçam em outros lugares ou não, se não estão ouvindo em outros lugares, estão tendo a oportunidade de ouvir hoje, escutar, para que vocês possam levar como mensagem e, se possível, reproduzir nos seus espaços, nos seus ciclos. Porque essa não é uma voz que é só minha. Hoje a gente está falando do Brasil com uma população jovem que não está tendo voz, que não é ouvida, que muitas vezes tem um esforço grande, uma atração grande. Quando ocupa um espaço, esse espaço ele acaba sendo sabotado e não consegue dar sustentabilidade a essa voz, né? Então a gente, por conta de todo esse patriarcado, de toda a nossa história de roubo, de saques e massacres, a gente infelizmente precisa hoje falar de coisas que, na minha opinião, poderiam muito bem estar resolvidas já. Se a gente, como nação, como elite, como um país economicamente milionário, já teria resolvido a questão, né? Mas a gente está ainda patinando muito porque a galera não quer dividir. Então agora eu cheguei, vamos lá. Quem era o menino? Bom, o Bruno foi uma criança que cresceu numa rua sem saída dentro de um barraco de pau. Sempre que chovia tinha que correr para casa porque ia alagar e tinha que ajudar a tirar as coisas do chão. No fundo da viela eram vários barracos e a gente colocava o lixo no finalzinho da rua, onde o caminhão entrava para poder coletar. E até os meus 7 anos, 8 anos, eu vivi nessa rua sem saída, no barracão da minha avó. A minha avó, Dona Dina, teve 8 filhos, 28 netos, ajudou a criar todo mundo. Foi embora em 2009, dizendo para mim que ia para o hospital e não voltava mais. Eu falei, que isso, vó? Ela falou, não volto. Cuida de tudo aí. E a gente saiu da rua sem saída, minha mãe mudou com a gente. Minha mãe criou 5 filhos, eu fui o 5º filho que minha mãe teve. E eu tive uma mãe que foi uma referência extraordinária, porque conseguiu criar 5 filhos sozinha, sem a presença do pai.
eu vou contar um pouquinho isso mais pra frente. Quando a gente saiu da Roça Insight e foi morar no prédio, eu já ia fazer 9, 10 anos, a gente se mudou para um lugar que tinha um córrego na frente, né, desse cômodo com banheiro que minha mãe tinha conseguido, e uma farmácia com CNPJ na frente, sem CNPJ, aliás, que é a tal da lojinha, né, conhecida como biqueira. Essa questão e pressão social, né, que eu encarei ali desde cedo, e todos os meus irmãos e irmãs, foi uma questão que não determinou, mas acabou influenciando na minha vida, né? Então, com 12, 13 anos eu resisti a tudo aquilo, mas quando eu cheguei nos 14, 15, eu acabei cedendo e me envolvi naquilo. E fui parar na FEBEM do Tatuapé, com 16 anos de idade. Né? Eu sou caçula, de novo, quinto filho da minha mãe. Fiquei 6 meses preso, com 6 meses, quase 7 de internação. Tava tendo, Gambini, muita porrada na FEBEM, muita crise, muita tropa de choque, muita bomba, muito gás, muita humilhação, muita violação de direitos humanos, coisas assim horríveis eu presenciei lá dentro. Faltava muito pouquinho para terminar minha pena e eu sair pela porta da frente, porém, devido a todas essas questões que estavam ocorrendo dentro da unidade prisional, a gente se reuniu nas unidades prisionais e organizou uma mega fuga e fugiu 500 menores. Foi essa história que você ouviu, né? Eu fiquei quase um mês fugitivo na rua, e aí, até então, eu conhecia um cara, eu sabia que existia um cara, né, que saiu com a minha mãe, reza a lenda, só uma vez e me fez. Saíram só uma vez e me fizeram. Foram bom, né? A galera tava inspirada nessa. Não é? É que você tinha aqui. Pois bem, cheguei ao mundo, né? E essa pessoa que eu conhecia, que é o meu pai, e que até então não está na história, mas quase 17 anos, fugitivo da FEBEM, ele apareceu. Ele apareceu com uma figura de pai mesmo, tipo, querendo conversar comigo e com a minha mãe junto. E a gente sentou numa triangulação no barraco da minha mãe. E eu lembro dessa conversa, né, em 2005, onde ele olhava para mim nos meus olhos e falava: você tem que resolver essa questão. Eu falava: mas você chegou agora, né? Resolver o quê? Você chegou agora, não dá? Eu tô entendendo, né? Só que eu julgava na minha cabeça, tá? Aqui dentro da minha cabeça eu falava: meu, que filho da... né? Sabe de nada, velho. Tá aqui vindo falar que eu tenho que resolver. Nem sabe como é que tá o negócio lá dentro. O negócio lá dentro tá azedo. O moio tá azedo, como a gente fala na quebrada. E aí, nessa conversa a 3, eu, minha mãe e meu pai, eu falando que não, meu pai falando que sim, dizendo que eu tinha que resolver, ele levantou a mão e bateu na mesa, porque eu tava falando que não, como um filho, né, que não conhecia o pai. E o meu pai, como um pai que não conhecia o filho, mas queria intervir na situação, socou a mesa e falou que tinha que resolver. E nesse momento desse soco, não sei o que me acontece, ou sei e não quero falar, fica 20 segundos em silêncio. E nesse período de silêncio de 20 segundos foi o suficiente para acontecer uma revolução interna. Porque para falar de revolução, acho que é um dos temas da nossa conversa, não existe muita revolução aqui fora se a gente por dentro está sentado numa cadeira atrás da mesa achando que o Brasil está, né, resolvido, porque minha empresa vai bem, porque minha família está tudo certo. A vida é uma grande montanha-russa e eu tinha só 16 anos, ia fazer 17 quando meu pai socou a mesa e falou que eu tinha que resolver. E em 20 segundos de silêncio eu olhei bem no olho dele e falei: então a gente vai resolver todo mundo junto. Corta. Você, onde foi o soco na mesa? Metafórico. Eu sei.
Não sei dizer onde foi o soco na mesa metafórico. Porque talvez não é soco na mesa, talvez é outra imagem. É porque quando a gente fala soco na mesa, eu sempre penso, eu amo filmes e documentários. E sempre tem um turning point. Quando você falou desse momento, pra mim ele é aquele momento de virada. É aquele momento em que te dá um estalo e você fala, alguma coisa mudou. Eu não reconheço tanto na minha trajetória esses grandes pontos de virada, como o Bruno contou. Eu acho que a minha vida foi muito marcada por uma certa inquietude de um lado e muita liberdade do outro. E acho que a liberdade veio de um lugar de um lado muito privilegiado, onde eu sempre me encontrei. Então, privilegiado em termos de acesso, de recurso, de um monte de coisa. Mas acho que veio liberdade no sentido de que, assim, na minha casa, nunca me disseram, meus pais nunca me disseram, você tem que ter uma carreira, você tem que ter uma profissão, você tem que... Esse discurso nunca existiu. E não no sentido de que você não tem que trabalhar, não é isso. É no sentido assim, você tem que fazer alguma coisa que faça sentido para você e para o mundo. Ter uma carreira é consequência disso. Então acho que eu fui muito privilegiada, porque acho que eu tive a liberdade de fazer escolhas. Então, por exemplo, quando eu contei esse momento que eu falei, cara, eu não quero estar nesse escritório defendendo esses clientes, beijo, fui, eu escolhi. Eu falei, bom, então para onde eu vou? Eu falei, vou cair no terceiro setor. E caí no terceiro setor porque eu falei, bom, como é que eu vou trabalhar com direitos humanos? Eu falei, eu vou para o terceiro setor, vou ver o que é isso. Então, acho que eu tive a liberdade, de um lado, de experimentar, me experimentar e ter a opção de fazer coisas, mas com um compromisso muito claro, que não era com os meus pais, que não era com uma carreira, mas era em fazer alguma coisa que tivesse propósito e sentido para mim e para os outros. Então, eu acho que eu não tenho esse turning point que você está falando, esse ponto de virada. Mas era a busca de justiça que estava te movendo? Você sai de um escritório de advocacia, você vai para uma ONG, qual era? Eu fui trabalhar na Conectas Direitos Humanos. E qual foi o primeiro trabalho que vocês fizeram? A gente fez uma pesquisa sobre violação de direitos humanos por empresas. Então a gente mapeou casos no Brasil inteiro de como que, no fundo, as empresas também eram grandes violadoras de direitos humanos. Então a gente foi olhar muitos casos, então a gente olhou desde Belo Monte, como que a construção daquela hidrelétrica estava violando os direitos das populações indígenas, das comunidades ribeirinhas, do meio ambiente, até casos de, por exemplo, indústrias químicas que contaminavam o solo porque jogavam os restos não tratados no solo, ali do lado da empresa, e que depois aquilo contaminava, e aí naquele lugar era construído um conjunto habitacional. E as pessoas começavam a ter problemas de saúde super sérios por causa daquela contaminação. Então, na Conectas eu tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto, e eu fui voluntária também num projeto que eles trabalharam, que era em cima da CPI, do sistema carcerário. Que fez basicamente um raio-x de como é que estava o sistema carcerário no Brasil. E eu não sei dizer se era exatamente a justiça, mas eu acho que era porque era uma sensação de... Eu acho que eu sempre tive muita consciência do meu próprio privilégio. Mas eu não tinha isso de uma maneira culpada. Tipo, né, oh meu Deus... Era uma coisa assim de... Todo mundo deveria ter a oportunidade que eu tenho. Todo mundo deveria ser respeitada como eu sou. Todo mundo deveria ter a liberdade que eu tenho. Então, não sei se era exatamente justiça ou se era uma busca por uma certa igualdade. Era uma sensação de dizer, não pode ser que está tudo isso acontecendo e ninguém está nem aí com isso. Então, eu acho que a injustiça sempre me incomodou, mas o que me moveu, acho que era muito essa ideia de trabalhar para que as pessoas tivessem mais respeito, mais dignidade, mais liberdade, mais oportunidade. Ana Lívia, já vou pedir para você cortar, vamos chegar no seguinte. Você podia ter ficado nessa ONG, estava bom, né? O trabalho fazia sentido para você, correspondia aos teus valores, mas eu sei que você não ficou. Então também aqui nós vamos ter um soco na mesa. Tem um corte aqui? Que é quando o quê? Você sai dessa ONG, por quê? Eu saí porque eu acho que eu fazia um trabalho de pesquisa. E aí, de novo, a questão para mim era, fui lá, pesquisei, escrevi um paper, um relatório, foi publicado num site internacional. E o quê? Entendeu? Quer dizer, se no fundo eu estava trabalhando por uma mudança concreta, quer dizer, por trás dos números dos relatórios existem pessoas. Então, se isso foi publicado, isso não me diz nada. Quer dizer, ou isso vai ajudar a mudar alguma coisa, ou o que eu estou fazendo aqui.
Então, eu resolvi sair porque eu falei, bom, eu quero dar um passo além. Eu acho que eu quero entender como é que a transformação acontece. Estava inquieta. Eu tava... E Acho que eu você sou queria inquieta. eficácia, você queria uma coisa que tem um efeito, certo? Sim. Tá. Bom, depois nós vamos ver como isso continua. Mas nós paramos no soco da mesa, uma cena forte, em que você reconstruiu. O que eu te peço é que você conte para nós, no teu interior, desse ponto da tua vida, o que aconteceu dentro de você, o que te orientou, para onde você foi, a partir desse encontro com o teu pai, que te cobre, que você rezou alguma coisa quando ele nunca esteve lá, mas você está aqui. A partir daquele momento, o que se movimentou dentro de você? Bom, então vai. Bora lá. Ou faz de outro jeito, se você quiser. Tranquilo. Eu disse pro meu pai que a gente tinha que resolver todo mundo junto, a partir dali, porque era muito claro para mim, e você falou de criança, né, de dor, de onde doeu, quais eram os sonhos e tal, mas eu me lembro que tinha uma fala da minha mãe que era forte, né, e aí eu acho que tem um parêntese com o que você disse também já. Seu pai não vale nada, seu pai isso, seu pai aquilo, né? São coisas que vão sendo construídas, né? E a gente somos humanos, e humano é um pouco, assim, a gente, se ficar repetindo, faz, né? Acontece, né? Charlie Chaplin, né? Pã, pã, pã. E acho que isso foi se modelando na minha cabeça de uma certa forma, só que o meu cérebro, graças a Deus, ele não aceita qualquer coisa. Então acho que eu também questionava, ainda quando criança, por que não encaixou essa peça? Né? Não encaixou. E a minha forma de dizer e de viver essa história, que é minha, né? Mas é a história parecida de milhares de crianças por aí, eu acho que é o seguinte: pau que nasce torto não está condenado a morrer torto. Tem virada, tem desentortamento, tem ressignificação. Porque nesse momento, quando vem os julgamentos todos, pô, meu pai chegou agora e quer que eu resolva, quer resolver, mas está atrasado, né? Ó, a vida já está acontecendo, 16 anos, quase 17, fugitivo da FEBEM, e aí? Mas tem uma apreciação nisso, né? É um caos esse momento, mas esse momento do silêncio vem essa força de dentro que nas escolas públicas, quando a gente vai falar com os jovens e adolescentes, e isso já está ficando velho porque talvez alguém aqui saiba, não é possível. Hadouken, Street Fighter, alguém jogou? Hadouken? Na escola eu falo que foi um Hadouken. Metade entende, metade já não sabe o que é. Porque o negócio agora é no celular, né? Então, que Brasil que é hoje? Brasil digital. Só que sem acesso a essa digital. Isso ainda é privilégio. Porque Facebook não é acesso à internet. Facebook também é como a televisão, né? Tá moldando a cabeça da galera. Então, a gente precisa, essa linguagem que vai mudando todo dia, é muito volátil, precisa alcançar esses meninos, mas naquele momento, quando tem essa coisa que acontece dentro de mim, que eu não sei o nome, Gambini, mas eu costumo falar hoje, e pode ser que isso mude, sempre muda, o tempo muda. Eu acho que foi uma tomada de consciência muito grande, simplesmente pelo fato de ver minha mãe e o meu pai resolvendo coisas deles, que ficaram junto uma noite, me fizeram, depois não souberam o que fazer, minha mãe teve que se virar, o cara, óbvio, muito mais fácil dizer assim, não sei se é meu, né? A mãe fica, o perdão da palavra, fica puta, né? Aí o cara só assume depois que vê que saiu preto também parecia com ele. E tá tudo certo, viu, gente? Tá tudo bem. Não tem problema. Saí parecido com meu pai, aí ele falou, é meu mesmo. E assumiu. Aí minha mãe, né, com uma certa leveza, aceitou.
Então, precisava resolver todo mundo junto, porque não era uma questão só minha, mas bifurcou ali e tinha que resolver para convergir de novo. E a convergência foi justamente... bom, eu não vou entrar no mérito aqui de religião, né, e tal. É um espaço bem sutil, mas no que eu acredito? Eu acredito, meu amigo, que todo mundo aqui tem um papel tão importante, mas tão importante, quanto eu, quanto ela, quanto ele, quanto ela. Todos nós temos um papel a ser desenvolvido aqui. Se você está aqui essa noite, principalmente essa noite, porque é no presente que a gente fala, não é à toa, não é por acaso. Então, gente, foi isso. Para mim foi isso. A gente conseguiu ali dar conta de uma situação que poderia ser muito desastrosa, porque eu poderia não estar mais aqui se meu pai não tem a atitude de dizer eu vou lá, chegou o momento, né? E ele se torna o grande herói da minha vida porque vira uma referência, né? Somada com a força e toda a coisa de leoa da minha mãe, de criar 5 filhos sozinha, e eu sou o único filho dos 5 que é filho de Antônio. Os outros 4 são filhos de José. Eu não sei qual é a importância disso, mas também tem uma sutil diferença aí. E reza a lenda aí do meu, uma coisa que eu também acredito muito nesse papel a ser desenvolvido, que eu vim para o mundo para dar fim em algumas coisas e iniciar outras. E eu acredito nisso com muita gentileza, sabe? Porque encerrar ciclo vicioso na vida não é fácil. Às vezes demora 40 anos, 45 anos. Tem gente que demora muito tempo. E eu, no meio do meu terceiro setênio de vida, por algum motivo, ou por um soco na mesa, consegui identificar o meu propósito. E hoje eu sei que é fazer o que eu faço, onde eu estou, do jeito que eu estou e do jeito que eu faço. Para terminar esse bloco, se posso chamar assim, você também perguntou como é que a gente foi para o mundo, né? Então ela foi trabalhar na Conecta. Vocês estão amarrando tudo aí, né? Por favor. Eu não fui para o mundo. O mundo chegou até mim em 96. 1996 a ONU foi no Capão e disse: aqui é o lugar mais violento do mundo. E sabe o que fizeram depois? Foi embora. E quem mora lá? Quem nasceu lá? Eu nasci lá, vivo lá até hoje. Ontem tinha um grupo de executivos tentando ir da Vila Olímpia para o Capão me encontrar. Porque eles estão querendo patrocinar uma parte da reforma do espaço nosso lá. 6 Uber chamaram. Nenhum quis ir. Tenho aqui uma conversa no celular. Bruno, já chamamos 6. Eu falei, é bom que vocês viram que eu passo, né? Por um lado, mas também é triste porque isso tem algo a dizer. Podemos remarcar, a gente vai pegar um carro, vai deixar o carro reservado na empresa, fica à vontade, gente, não era para ser. Aceito, confio e agradeço. Mas não me acomodo nessa posição de não ter gente que não vai na favela, ou que não vai na periferia, porque o Datena disse que é violento. Ou porque a ONU foi lá em 1996, nunca mais voltou, né? Para ver o que já foi feito de transformação e o que está em andamento transformando. O grande polo inovador e cultural e tudo aquilo que aquela região representa para essa cidade, para esse país, ninguém voltou para falar, nossa, tem empreendedor, né? Estão fazendo coisa incrível e tal. A gente tem que ficar gritando o tempo todo. Só um comentário e depois eu vou pedir para o filme continuar. De maneiras diferentes, numa idade ali, 16, 17, 18, 19, vocês tomaram consciência.
tomou consciência no momento do encontro do pai com a mãe, na colada na mesa, mas você tomou consciência de um papel, acho que ambos, que vocês poderiam representar e que já estão representando. Então, isso não é porque vocês foram fazer análise, não é por nada. É um processo interno, não foi? Que aconteceu com vocês. Que pouco a pouco vai vindo uma clareza. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu quero fazer. Eu acho que eu posso fazer alguma coisa, mas não é num escritório fechado dentro de uma biblioteca. É ali indo no mundo, que é o que nos interessa agora. Unir, né, o mundo interno com uma ação no mundo externo. Eu pediria que você continuasse, depois você também, até chegar no presente, da maneira como vocês atuam no mundo, como foram os sims e os nãos que vocês disseram, ou que clique você teve, eu não vou ficar aqui, eu vou para lá, eu vou começar a fazer isso, eu não vou fazer mais aquilo. Você podia pegar da Cormética, né? Você podia ter ficado lá, mas não ficou. O que aconteceu? Eu acho que basicamente o que aconteceu foi... Eu sou uma pessoa inquieta. E eu acho que eu permaneci inquieta com aquela história de ser pesquisadora. Então eu falei, não, legal e tal, mas assim, aonde as coisas estão acontecendo mesmo? Aonde a mudança está acontecendo mesmo? Não é aqui. Eu na frente do computador. Então eu fui buscar, e eu diria que, né, foi uma oportunidade que me encontrou de trabalhar numa consultoria com avaliação de impacto de projetos socioambientais. Então essa consultoria, basicamente, ela era contratada por institutos, ONGs e fundações para avaliar em que medida que os projetos estão bacanas, estão mudando alguma coisa no mundo ou não. Então você tem milhares de ONGs, fundações, fazendo ação de formação de professor, assistência social, trabalho com mães, gestantes e jovens, enfim, qualificação da política pública, sei lá o quê. Isso está dando resultado? Isso está mudando alguma coisa? Ou isso é só dinheiro jogado fora e um monte de boas intenções? E relatórios. Exato, e relatórios. Então, eu passei 3 anos nessa consultoria fazendo esse tipo de avaliação. E eu acho que isso para mim foi muito legal, porque eu acho que isso tem uma coisa, Bruno, que assim, não dá para mudar. Bom, isso é uma filosofia que eu adotei para minha vida, né? Primeiro que assim, você mudar uma realidade que você desconhece, não existe. Entendeu? Assim, então, eu, do lugar onde eu estou sentada na minha cadeira, não posso achar que eu sei o que... Entendeu? Não posso achar nada. Então, trabalhar com avaliação, para mim, foi um trabalho de desenvolver a minha escuta. Era ir lá, sentar no projeto em Diadema, que atende as crianças no contraturno escolar, e passar lá, assim, 3 dias observando. E aí, conversar com as mães que vão deixar as crianças lá, e ficar vendo a conversa das crianças, aí conversar com as educadoras, entender, sair daquela coisa super fácil, assim, o projeto é legal? Claro que elas vão dizer que é legal. Quem não vai dizer? Mas assim, eu aprendi isso com o meu ex-chefe. Onde há luz, há sombra. Tá lindo? É porque você não olhou direito. Pode voltar lá e observar um pouquinho mais. Acho que você não perguntou o suficiente. O que era o projeto? Para qualquer projeto. Nesse caso específico, era um projeto em Diadema que atendia crianças no contraturno escolar. Né? Mas, de um modo geral, ele falava... A gente tem que encontrar as luzes e os méritos, mas a gente também tem que encontrar aonde a coisa não está funcionando, aonde a pessoa não está sendo ouvida, aonde está sendo implementado um projeto que não era o que aquelas pessoas precisavam. Então, eu aprendi o valor de estar no lugar, de ir, de conhecer, de presenciar. E isso é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo. Assim, tem que ir, a gente tem que sair da bolha que a gente se encontra, seja ela qual for, e ir a campo sem medo de ser feliz. E eu, assim, 2 situações, assim, tanto quando começaram os protestos pelo aumento da tarifa de transporte, eu já estava na minha sampa. E aí, aquela discussão sobre black blocs e não sei o que, nananã, e eu tinha um estagiário, e ele falou, Ana, eu nunca fui numa manifestação. Eu falei, então a gente vai. Porque não dá para discutir black bloc, discutir violência da polícia, discutir manifestação com o que você assiste na televisão. Não dá. Tem que estar lá, sem medo de ser feliz. Então, assim, e eu falo isso para todo mundo. Você está discutindo com base no quê? Você foi lá, você ouviu as pessoas? E depois dessa história de Belo Monte, eu fiz a pesquisa e eu fiz daqui. Aí eu fiquei, cara, agora eu preciso ir para Belo Monte. E aí meu marido falava, mas você não vai nem a pau, vai sozinha descer em Altamira? Acho que não, né?
e eu fiquei com aquilo na cabeça. Anos depois, em 2015, eu tive um convite para fazer uma canoada, que ia descer o Rio Xingu, conhecer a usina de Belo Monte e ir dormindo nas comunidades indígenas. Não, foi incrível, que iam ser afetadas pelo barramento. E assim, eu tinha acabado de voltar de férias, eu olhei pro meu chefe e falei, sinto muito, vou ter que sair de novo. Ele falou, mas você acabou de voltar? Eu falei, você vai me desculpar, mas assim, isso é uma oportunidade pra minha vida. Foda-se. Vou ter que sair de novo. E fui. Por quê? Porque não dá pra falar de Belo Monte. Vamos lá. Entendeu? É no Brasil, é aqui. Desce em Altamira e vê que as casas não têm ligação de esgoto. Tipo, então assim, eu acho que pra mim, essa coisa da consultoria me trouxe isso muito forte. Sabe assim, saia da sua bolha, vá falar com as pessoas, vai ver com os seus próprios olhos, sentir com o seu próprio nariz. Vai falar de violência policial, por exemplo, né, meu sogro, ele fez exército e tal, a gente sempre discutia sobre isso e eu falava, Marcelo, vamos juntos, tenha coragem, vamos comigo, entendeu? Porque não dá pra falar a partir da sua experiência de não sei quantos anos no exército. Então, acho que isso me deu muito forte. E aí eu trabalhei 3 anos lá, só que eu continuei inquieta, porque eu acho que eu tenho esse problema. E, na verdade, a minha inquietude veio do lugar assim, eu ia lá, faz uma consultoria, vai lá, escuta, nananana, faz o relatório, entrega para a ONG que está implementando o projeto, para o instituto que está implementando o projeto, para a fundação, e eu não tinha controle nenhum se a pessoa ia fazer as nossas recomendações ou se ela simplesmente ia abrir a gaveta e com o meu relatório, entendeu? E acho que eu fui entrando num lugar que, assim, e isso foi uma vontade mesmo, que é dizer, eu quero ser a pessoa que toma a decisão. Eu quero estar num projeto, eu quero fazer alguma coisa em que eu seja a pessoa que toma a decisão. E eu vou acertar, e eu vou errar, mas eu quero ter essa experiência de um lado, e eu quero mostrar de outro que toda pessoa pode fazer a diferença. Corta. Você chegou agora no ponto que se dizia, eu vou agir. Eu vou decidir. Você fez um caminho, você foi até o mundo, foi processando e chegou nisso. E depois eu vou pedir para você continuar. Igual, se vocês concordarem, Bruno, eu peço, né, na linha que você está desenvolvendo, como que você foi chegando a perceber que você podia fazer alguma coisa e qual foi a primeira coisa que você começou a fazer lá no Capão, creio eu. Foi lá. O que você fez? Entendi. Vocês não estão se perguntando assim, eu tava fugitivo, conversou com o pai, foi aquele negócio doido, aquela conversa visceral assim. E aí, o que aconteceu depois? Eu tô me perguntando. Eu confesso. Mas antes de eu falar, eu quero fazer o seguinte. Vocês, o que vocês fariam no meu lugar? Que ajuda que tinha. Oi? Que ajuda que tinha. A ajuda que tinha? Pensava isso. Já que é para resolver, quem que ajuda? Porque depois, um pouquinho mais tarde, eu aprendi que pedir ajuda é assim, quer mudar alguma coisa, principalmente em nós mesmos, tem que pedir ajuda dos mais experientes, para quem já passou por aquele caminho, né? Mas sabe o que eu fiz? O que nós fizemos? A muita custa, depois do soco, depois de eu ter falado aquilo, que foi uma bobagem, né? Vamos resolver todo mundo junto. Para nós foi assim. Era um sonho. Quer ver os pais. Claro, família. Né? Foi muita coisa, mas vamos resolver todo mundo junto. Vamos ver o que dá aí no final do dia. Eu saí da conversa depois de falar isso, chorando muito, né? Fui pra rua, larguei lá como tava, não queria saber. E fui falar pros colegas meus da época, né? Que infelizmente muitos morreram e muitos estão presos até hoje. Eu vou me entregar. E isso era uma sexta-feira. Na segunda eu encontrei meus pais de novo e a gente foi até o Fórum do Brás. E o Fórum do Brás, da Vara da Infância e da Juventude, era uma ruinha que não entra luz solar, gente. É horrível, parece Gótica, aquele negócio do filme, e aqueles pombos e tal, sabe? Aquele negócio assim, aquela rua. Entramos naquele prédio escuro, frio, as pessoas todas ali trabalhando. Fomos até a mesa, eu me apresentei, o cara puxou no computador e falou, você tá fugitivo, né? Eu falei, tô. E vim me resolver, né? Quero pagar, vou me entregar e tal. Ele falou, mas fugiu 500, só você fez isso. Tem certeza que você fez, né? Eu ainda dei uma pensadinha e falei, pô.
brincadeira, mas eu olhei para ele e falei, eu quero sair pela porta da frente, né? Vim pagar minha pena e tal. Ele falou, tudo bem. Então, tá com vocês ali? Falei, vou me despedir. Fui lá, dei tchau para minha mãe, dei tchau para meu pai, fui até a porta. Tem um detalhe curioso dessa história, que para mim eu trago muito forte, que quando a gente pegou o metrô no Capão, não tinha essas linhas que hoje liga. A gente precisou baldear 3 vezes. Foram 20 e tantas estações. A cada vez que o metrô parava em uma estação que abria a porta e apitava, a porta abria e fechava, corria um de mim pela porta. Foi muito duro. Foi muito difícil. Hoje se fala muito em inteligência emocional, né? Já estão ensinando em algumas escolas, né? Porque é isso. Educação de qualidade tem inteligência emocional, tem tecnologia. Na periferia não tem nada disso aí. Essas coisas não chegam até lá. O governo não manda, tá? Educação básica de qualidade não chega. Não tem. Tem um monte de gente, revolucionários, que acreditam que a educação pode sim fazer alguma coisa por esse país. Professores e professoras. Grandes mestres. E, gente, sabe, me entregar para pagar minha pena custou para mim muitas coisas. Então já existia um personagem na comunidade, né, perante aquela quadrilha de amigos, né, aquele bonde que pulava no muro, que roubava o carro para andar, de carro roubado, que estava aprontando muito, dando muito trabalho para os pais, né, envolvido naquele crime, porque eu precisava desconstruir aquele primeiro eu, que num primeiro momento acreditou que o sonho de mudar de vida teria necessariamente que passar pelo crime. E nesse momento eu gosto de ficar em pé, né, porque eu falei que pau que nasce todo tem virada. E eu tô aqui para dizer para vocês que eu sou a prova viva que o Brasil pode dar muito certo a partir, por exemplo, dos regressos do sistema penal, das regressas do sistema penal. Só que quem que vai acreditar nesse povo? Você acreditaria? Você daria uma oportunidade de trabalho na tua casa para alguém que saiu do sistema prisional brasileiro? Com quais condições? Tratando ele igual um porco? Não precisa dar oportunidade, sabe? E daí eu vou avançando na seguinte questão, Gabi. E me desculpa aqui a quebra de protocolo, que eu fico até inflamado para falar disso, porque o Brasil é isso. Os números estão aí, para quem gosta de números. Eu odeio estatística. Romper com o paradigma de que, se eu nasci na periferia eu sou bandido, que é isso que a gente cresce ouvindo, vai ser bandido, vai ser traficante. Romper com tudo isso dá muito trabalho. E a gente vai descobrindo isso ao longo da vida, porque a gente escolhe fazer a coisa certa e descobre que está uma massa pequena, né, infiltrada, está fazendo tudo errado. Mas pôr na culpa em nós lá. Sabia? Onde é que tem mais bandido? Metro quadrado. Brasília, Capão Redondo. Capão Redondo, nem 1% da população deve roubar. Muitas pessoas saem de lá às 4h30, às 5 da manhã para vir para cá, limpar apartamento. Minha mãe, até hoje, grande diarista, lava apartamento e limpa banheiro de faculdade. Pergunta se ela entrou na faculdade para estudar. Não, mas está lá, servindo. Então assim, a gente precisa desmistificar algumas coisas. Para mim, o que pegou e o que pega é olhar para a estética extremamente opressora de uma favela que não tem saneamento básico e que essas coisas não existem na Europa, né? Na Suíça, por exemplo, não tem favela, mas Bruno, Suíça, Brasil é diferente, não importa, é tudo gente, é tudo ser humano. O que aconteceu lá que não pode acontecer aqui? Alguém me responde isso? O que falta para a gente ter um sonho coletivo de construir um Brasil
primeiro digno, né? E aí eu passo por essas coisas que eu falei no começo. Precisamos parar de jogar debaixo do tapete a questão racial, a questão do racismo que existe, que é estrutural, e que ele é estruturado de uma maneira efetiva, um plano que deu muito certo, entendeu? E que funciona, e que a gente aos poucos vem furando os bloqueios. Para estar aqui é um grande furo de bloqueio, não é um acaso do universo, óbvio que também é, porque converge. Ela pediu para descer o rio chegou até ela na canoa, né? E eu, na descoberta do meu propósito, fui convidado para fazer um curso de canoagem na Romênia. Oi? Temos a canoa em comum. Só que eu não sabia falar inglês, continuo não sabendo falar, mas me convidaram. Porque aí eu vou entrar numa questão para mim que é fundamental, Gabi. Tudo isso que eu estou contando, não é porque eu sou um cara incrível. Porque teve oportunidade. E essa é a minha palavra da noite já aqui para vocês. Oportunidade. O que é isso? Quer interromper? Quero. Você se reapresentar na FEBEM para cumprir tua pena e sair pela porta Quente da frente parece uma cena de algum mito. Isso é absolutamente incomum. Mas então isso tinha um significado para você. E isso veio de você. Teu pai, tua mãe, todo mundo deve ter estranhado muito, mas você fez isso. Daí você ficou quanto tempo na FEBEM? E como é que você saiu pela porta da frente? Daí como estava o Bruno, que já não deve mais nada à lei? Exatamente. Por favor, eu preciso disso. Fiquei mais 4 meses preso. A técnica mandou um relatório e o juiz mandou me soltar. Depois de 4 meses. E era horrível também esses 4 meses? Os 4 meses foi pior do que os 6. Porque eu vi coisas ainda mais horríveis lá dentro. Só que o que aconteceu de diferente? Na mesma instituição Em prisional? outra. Eu fui para Raposo Tavares pela segunda vez. Primeira vez Tatuapé, unidade 28. Segunda vez Raposo Tavares, unidade 38. Da primeira vez, antes de ser preso pelo sistema, eu já estava preso dentro de mim lá na favela, acreditando que meu sonho ia ser realizado ali, né? Já estava numa prisão interna. E aí vamos nomear aí as emoções. Tinha medo, tinha frustração, tinha raiva, tinha abandono. Quantas emoções tinha aquele menino lá atrás, né? E quando eu me entreguei para pagar minha pena, consciência para mim é uma palavra ainda muito ousada de se falar, tá? Eu não sei ainda se é isso. Não sei se alguém aqui ainda já tem consciência, entendeu? Parece que estamos falando de uma outra coisa, mas entrar pela porta lá, se entregar e depois cumprir os 4 meses que faltavam, foi o período de retiro quase, porque só o corpo estava preso, a cabeça estava aqui fora, pensando o que eu vou fazer quando eu sair daqui. Enquanto você estava naquele inferno? Nos últimos 4 meses, foi pela segunda vez que eu fui preso, aliás, me entreguei, né, e fui preso de novo. A minha cabeça estava o tempo todo aqui fora, de alguma forma, pensando o que eu ia fazer quando eu saísse de lá. E a grande virada foi voltar a estudar e ser lixeiro. Esse era meu sonho, ser lixeiro. E você foi? Fui. E para estudar? Voltei a estudar, fiz o EJA, né? Terminei na educação de jovens e adultos numa escola de lata que tem ainda lá até hoje. Depois eu fui atrás desse emprego, consegui numa empresa chamada Delta Construções, que fazia serviços urbanos e tal, e depois eu consegui de lixeiro realmente, que era o que eu queria, coletar lixo domiciliar. Tinha uma paixão por aquele caminhão que vocês não estão entendendo o que é isso. E quando eu vou falar nos lugares, as pessoas, pô, sabia que meu sonho também foi ser lixeiro? Eu falei, cara, vai lá. O CEO de empresa falar isso pra mim. Um jaquista. Eu falei, vai lá, velho. Larga aí a cadeirinha de almofada e vai lá coletar o lixinho pra você ver. Mas não com malícia. É pra ele viver a experiência, porque talvez, sabe, mude toda a configuração, a relação em casa, tudo pode ser melhor.
Por quê? Porque ele tá se realizando. Quer dizer, Bruno, olhando... Ele tá sendo feliz. Espera só um pouquinho, deixa eu terminar essa parte. Rapidinho, senão você vai trazer outra questão. E aí eu fui ser lixeiro. Quando eu peguei a roupa na empresa, não foi um processo fácil também, foi difícil. Quando eu peguei a roupa, que eu olhei para aquilo, eu não queria mais tirar. Cor de laranja. Coletando lixo todo dia e aquele negócio e tal, correria. Eu já era pai, 17 anos, menina engravidou, tinha que, né? Então a vida foi vindo numa velocidade gigante, assim, as coisas foram acontecendo. E aí, antes disso um pouquinho, participei de um projeto, foi desenvolvido também a metodologia por um psicanalista, né? E esse projeto foi abrindo essas portas e fazendo essas conexões. E me disseram assim, Bruno, depois que eu terminei o ensino médio no EJA, eu falei, Bruno, e já coletando lixo, e já pai, Bruno, temos uma oportunidade aqui para você. Aí eu fui lá, conversei com a técnica e ela disse, você pode fazer uma faculdade. Eu falei, é mesmo? Eu tenho um sonho de fazer faculdade. Eu estava lá preso e eu fiz uma listinha de sonhos, né? Um deles é entrar na faculdade também. Ela falou, pois é, estamos com uma oportunidade. Você só precisaria fazer alguma coisa no lugar onde você mora e a gente te dá a bolsa. Aí eu falei, pode ser faculdade? Pode. Eu topei na hora, né? Fazer alguma coisa e lá. Fui fazer gestão ambiental, porque na grade de gestão ambiental tinha tratamento E gestão de resíduos. e destino adequado de resíduos sólidos. E eu queria crescer dentro da empresa, né? Muito bom. E me tornei o Bruno Capão a partir daí, porque aí eu fui vendo que o meu papel era muito maior do que só cuidar da questão do lixo na comunidade e na empresa e na cidade, né? Mas sempre assim com um olhar muito local, pensando global. Por quê? E aí eu não vou estender, desculpa, tá? Essa coisa de ir para a Romênia dá mais uns 5 minutos. Se der tempo, eu falo depois, tá bom? Eu queria fazer sempre um paralelo entre vocês. Ótimo. Né? As histórias são diferentes, mas elas são a mesma. Se a gente conectar o que aconteceu dentro, que é um processo de descoberta de si, da vida que você quer viver, de uma luz que baixa em você, que você tem algo para fazer, completamente diferente, mas a estrutura é a mesma. A tua foi educação pelo inferno, pelo Hades, dá para dizer isso? Ana Maria? Ana Maria é uma grande especialista em mitologia. É um jeito de se formar. Você ali estava formando a pessoa que você viria a ser, e veio a ser, e é, e continuará a ser. Forjando, né? Forjando é bom porque é forja mesmo, é metalurgia. Na porrada, né? E chegou aí, quer dizer, então quando você chega no trabalho de lixeiro, que é o químico, né, eu diria, e aí você vai fazer a tua faculdade e você já sabe um projeto que tem tudo a ver com toda a história e é simbólico, você chegou num lugar. Agora conta você onde você chegou depois de ter abandonado, e eu não sei como que você descobriu o que viria depois. Então, eu acho que na verdade, o que veio depois também me encontrou, né? Nesse meio tempo em que eu estava trabalhando nessa consultoria, fazendo avaliação de projetos, eu conheci um carioca que morava na França na época, e ele falou, os nossos pais se conhecem, gente, sei lá Deus da onde, e conectaram a gente, tipo assim, o Miguel tá com um projeto que eu acho que a Ana vai gostar, X. Então o Miguel tava no Brasil e eu falei, bom, beleza, vou tomar um café com esse tal de Miguel. E aí quando eu sentei para conversar com o Miguel me apresentou um projeto do Meu Rio. A ideia do Meu Rio era só um projeto, mas era assim, vamos criar uma plataforma onde as pessoas possam participar mais das decisões da cidade? Então, né, você vê no jornal, você acompanha, tanto o jornal impresso quanto o jornal nacional, a gente fala muito do que está acontecendo no Congresso Nacional, a gente fala muito do que está acontecendo no Ministério da Educação. Mas, cara, quem faz educação fundamental é o município, certo? Aonde que sai uma notícia sobre as políticas do prefeito, o que a Câmara de Vereadores está fazendo? Quer dizer, a gente mora na cidade, a nossa vida acontece aqui, e a gente é afetado por isso. Então, nem as pessoas ficam sabendo muito do que está acontecendo. E como é que a gente
desenvolve alguma metodologia, ou pensa algumas propostas para a gente chamar as pessoas para participarem dessa história. Então, chamar as pessoas para acompanharem as políticas municipais e incidirem sobre elas. E dizer, super legal, esse eu quero, ou tipo, péssimo, isso eu não quero. Onde é que a gente está sendo escutado por quem faz as coisas? Porque uma coisa que não dá pra gente dizer é, eu elegi, agora eu dei carta branca pro cara fazer o que ele quiser. Claro que não. Mas no fundo é isso que a gente faz. A gente vota e esquece do assunto. Como se o político da vez tivesse autorização para botar qualquer política, qualquer projeto de lei, decidir mudar a educação, a saúde. E não pode ser assim. Votar não pode ser carta branca. Então, ele me conta desse projeto, eu fiquei super empolgada. Era no Rio de Janeiro, eu falei, nossa, Miguel, super legal. Conta comigo. E ele falou, então vem ser do conselho, né, do meu Rio. Gostei muito das suas contribuições, fica próxima. E aí eu fiquei 2 anos no conselho do meu Rio, quando chegou um momento que veio um investidor e falou, o meu Rio estava indo super bem, tinha casos muito interessantes, que depois eu posso contar, de conseguir mobilizar a atenção das pessoas para o que estava acontecendo na cidade e fazer com que as pessoas dedicassem um pouquinho do seu tempo para contribuir para uma cidade melhor. E chegou um investidor e falou assim, gente, muito legal o que o Rio está fazendo, eu quero dar um dinheirinho para vocês abrirem em São Paulo. E aí o Miguel olhou para minha cara e falou, e aí, você vai? E eu fiquei naquela coisa, vou, não vou. A consultoria que eu trabalhava tinha acabado de me chamar para ser sócia na consultoria. E eu falei, meu Deus, vou, não vou. E aí, acho que teve um momento de reflexão que como é que eu quero me ver no futuro, né? Será que eu quero ser uma especialista em avaliação de impacto de projetos sociais? Ou será que eu quero ser alguém que vai se reconhecer como alguém que foi lá tentar fazer alguma coisa para mudar na prática? Tomando as decisões, tomando na cara, falando com os políticos. Eu falei, isso é uma coisa que eu quero fazer na minha vida. Sabe aquelas coisas assim, você fala, um sonho. Eu não tinha muito claro que isso era um sonho, mas na hora que a oportunidade apareceu, eu falei, cara, eu quero ter essa experiência, eu quero ter a oportunidade de viver essa experiência. E aí eu fui abrir a minha Sampa. Aí você decide. E aí eu decidi. Eu falei, acho que eu não vou ser feliz se eu olhar pra trás. Tem sempre essa história, não sei se vocês conhecem, que o Prêmio Nobel, vou contar tudo errado, tá? Mas que o Prêmio Nobel foi criado, é mais ou menos isso. Conta errado, mas o Prêmio Nobel foi criado por um cara, que era um cara que acho que era da indústria armamentista, trabalhava com armas e tal. E aí o irmão desse cara morreu. E na hora de fazerem o epílogo do irmão, é uma história assim, tá? Depois vocês pesquisam a versão certa. Mas na hora de fazerem o epílogo do irmão, né, de escrever no jornal, fizeram o dele. E aí ele viu qual era o legado que ele estaria deixando. E ele falou, cara, não dá não. Acho que não é isso. Acho que não é assim que eu quero ser visto e reconhecido depois que a minha vida passar. E acho que eu fiz um pouco esse raciocínio, entendeu? Será que lá na frente eu quero ser vista como alguém que é uma especialista em avaliação? Ou será que eu quero ser vista como alguém que foi lá e fez, e botou a própria mãozinha na massa na merda? Falei, acho que eu quero ir. E aí eu criei, então, a minha Sampa e tive... Acho que foi muito difícil. O que é a minha Sampa? Bom, a minha Sampa é uma ONG que acompanhava basicamente as políticas municipais, o legislativo e o executivo. E a gente começou numa coisa assim, vamos avisar as pessoas das políticas que estão sendo criadas e vamos mobilizar as pessoas para ou apoiar essas políticas ou barrar essas políticas. Então eu vou dar um exemplo de barrar. Nosso colega governador Geraldo Alckmin falou que estava tendo muitos casos de assédio no transporte público, então o que ele falou? Vou criar um vagão rosa no metrô para resolver. Não, né, gente? Claro que não. E aí a gente falava assim, nossa, mas não é melhor ter um vagão do que nada? Eu falava, claro que não. As mulheres são 50% da população, 60% das usuárias do transporte público. Ou você me dá 60% dos vagões, ou eu não quero nada. Então a gente fez uma campanha contra o vagão rosa. Claro que não era só por isso. Era porque segregar não é o caminho. Mas, então a gente fez uma campanha contra o vagão rosa. E fazendo uma campanha era mobilizar as pessoas para elas mandarem e-mails para o governador, mobilizar a imprensa, dar entrevista no jornal, levantar números sobre assédio. Era criar oportunidades para as pessoas se engajarem. Isso fazia a minha ação. Para a gente ir rápido no tempo, tá. Só conta o nome de outros projetos, como o da Delegacia da Mulher, só para a gente ter uma ideia, quando você pôs a mão, que então, eram as campanhas? A gente fez campanhas em muitos temas,
Eu conto esses porque são campanhas que eu gosto. Então teve essa contra o Vagão Rosa, a campanha pela Delegacia da Mulher 24 Horas, que foi uma campanha que a gente fez e conseguiu a primeira em São Paulo. A campanha pela Paulista Aberta, essa campanha de lançamento da minha Sampa. Então a gente fez uma mega articulação com muitas organizações da sociedade civil, mas a gente batalhou 2 anos junto a todo mundo que vocês podem imaginar. E o Haddad, né, óbvio que era o prefeito da época, para ele abrir a Paulista aos domingos. A gente fez campanha para a criação da CPI da merenda, na época que teve os escândalos de corrupção na merenda escolar. Pronto, vou citar alguns exemplos. Então, acho que eu tive a oportunidade de agir concretamente. E, obviamente, teve muitas vitórias, teve muitos fracassos. Teve muita coisa que a gente quis fazer e não conseguiu. Mas acho que foi uma baita escola. Tá. Vamos fazer um fechamento, a palavra com você agora. Daí eu vou fazer um pequeno comentário. Eu acho que nós estamos vendo um exemplo daquilo que o Jung chamou de processo de individuação, que é uma pessoa ir se tornando aquilo que de fato ela é, e pode ser de 1000 maneiras diferentes, não tem a maneira certa. O importante é que uma hora ela diga, este sou eu, e eu sei o que eu faço e o que eu penso, eu virei um só, né? Tá lindo. Eu peço que você também chegue, talvez até agora, todo esse caminho te levou a quê? E depois eu queria ouvir o público, a participação das pessoas, tá bem assim? Tá bom. Então vamos fazer esse paralelo aqui, onde que você chegou, onde você está hoje. Valeu. Então, o que aconteceu, né, depois dessa pequena introdução, foi, tô brincando aqui com você. A gente conversou muito lá no fórum do Tiradentes, você não tá lembrado, mas foi bem produtivo. Foi legal pra caramba. Uma das melhores conversas. Mas vamos lá. Então, gente, essa coisa do mundo ir até mim em 96, a ONU vai lá e faz esse estudo e fala que é o mais violento e tal. Isso aí mexeu, né, com a região, com as pessoas, né? Essa coisa de entregar currículo nas empresas, a empresa olha, ixi, no capão. Vamos lá. Isso acontece até hoje, né? Infelizmente ainda tem e tal. E, bom, depois de toda essa história de ter essas oportunidades, então, me entender como um agente ali, naquela região, e voltar dessa experiência da canoa na Romênia, que não vai dar tempo, mas me contratem que eu vou nos seus lugares falar. O que aconteceu? Eu precisava dar um jeito de levar a gente para a região para mostrar o que tinha de bom, né? Então meu irmão estava fora do mercado de trabalho, eu falei para eles, faz um bolo aí, vamos vender aqui no quintal da sua casa, a gente põe os pisos, tal, não sei o quê. Fizemos uma mobilização entre a gente, a família, os amigos mais próximos, arrumamos todo o quintal, ele começou a fazer esse bolo, né? E eu comecei a levar gente de fora da comunidade para dentro, porque eu queria que as pessoas fossem até o Capão e tivessem uma experiência diferente daquela da qual aquelas ouviam e da qual aquelas imaginavam, no imaginário coletivo. E aí isso deu muito certo e fui fazendo. De 2010 até 2014 levamos mais de 2.000 pessoas, eu acho, no Capão, que não era de lá, que vivenciaram essa experiência de alguma forma, que foram lá e que ajudaram, e comeram, e tomaram café, e comeu bolo, e conversou, e que transformou suas vidas, e que saiu de lá, nossa, Bruno, obrigado, nossa, Zé, que bolo maravilhoso, obrigado e tal. Isso foi a primeira coisa que a gente fez junto lá, como coletivo. E aí em 2014 aconteceu uma outra magia na minha vida, que eu não sei explicar, mas eu conheci a Micheline em 2014, no dia 21 de junho, por volta das 21 horas, era à noite, né? No meio do show de 25 anos do Racionais MCs. Tá rindo, né? Não, é uma coisa nossa. Tudo bem. E o Racionais MCs é uma banda do Capão e tal. Quem conhece aqui, levanta a mão. Não estou fazendo merchan não, mas completaram 30 agora, 3 décadas. E foram precursores nessa década de 90, sobreviventes, porque denunciava já as atrocidades, né, acometidas também pelo Estado. E então aí até hoje. Então o que acontece? No meio do show eu vi uma pessoa me olhando e eu olhei para ela também, e foi louco, foi tum, primeira vista.
existe, acontece. Foi louco, acabou o show, fiquei assistindo a Micheline e ela me assistindo também, acredito eu, e a gente ficou trocando ali os olhares e tal, eu fui me aproximando. Encontrei o jeito, entreguei um cartão e falei, me manda aí a foto, tiremos uma foto, foi, né? E aí no segundo dia a gente se encontrou, foi tomar café para terminar o papo, e ela também morava lá no Capão e tal, e a gente trocou essa coisa dos sonhos, ficamos 3 horas na mesa da padaria falando, qual é o seu sonho? Meu sonho é tal, o meu também é isso, não sei o que. Namoramos 3 meses, e no 4º mês de namoro, a gente ficou noivo, no palco do programa do Luciano Huck. No 6º mês, 7º mês, a gente já estava enfiado dentro dessa comunidade, fazendo a nave Capão, que é o núcleo de acolhimento e valorização da educação. Porque Micheline é uma mulher que é difícil falar dela, porque estamos num momento bem, né, decisivo, bem tênue assim, das nossas vidas, porque ela se encontrou também, ela fala, eu sou nordestina, eu nasci em Maceió, fui registrada na Paraíba e criada no Rio Grande do Norte, e veio para São Paulo com 10 anos de idade, assim, um trator, né, o sonho de ser professora e tal, e aí ser criada no Rio Grande do Norte até os 10 anos, chegar em São Paulo, no meio urbano, né, criada pelas avós, você tem um choque gigantesco. Casa-se com 17 anos, tem 2 filhas, 20 anos num casamento, tentando estudar e nunca consegue, o marido gerente de uma grande empresa, nunca deixou ela ir na padaria comprar pão. Já entenderam a história, não vou, né, porque a gente tem que falar na primeira pessoa. Mas aí a gente conversando, falou, mas por que você não é professora, mulher? Só estudar pedagogia e virar professora. Ela, não, depois você vai saber, eu te conto e tal. E foi falando, e foi, né, aquela coisa, frustração de não conseguir. E eu falava, mas você vai conseguir. Você pode ser. Ela não se formou, tá? Não terminou, não concluiu pedagogia, mas se entendeu como educadora social, largou o trabalho que tinha no shopping JK vendendo joia, e hoje ela lapida joias lá na favela, junto comigo, com a molecada na nave. Não é incrível essa história? O que é a nave? É a sigla. Núcleo de acolhimento e valorização da educação. É um projeto social que trabalha também no contraturno escolar, porém atende também um grupo grande de crianças que não estão na escola regular ainda. Então as crianças passam o dia. A gente vai cedo lá, pega, isso durante a semana. Todo dia, Bruno, todo dia, segunda a sábado. E vamos sair de 70 atendimentos para 200, porque arrumamos um espaço maior agora e essa é a treta, né? Então tá todo mundo aqui convidado, ajudar a pintar, ajudar a limpar. Não precisa só dar dinheiro, né? Quem quiser doar também vai ser bem-vindo, porque precisa. Mas Bruno, pô, quero ajudar, quero ir lá, quero conhecer, quero me aproximar, quero embarcar na nave. Eu vou te dar um capacete e você vai ser um astronauta da nave. Porque todo mundo pode fazer alguma coisa. Todos nós temos um papel. E você precisa descobrir qual é o seu, caso ainda não tenha descoberto. E a nave é um caminho. Que ela vai te levar num rolê pelo universo tridimensional e por aí vai. Porque eu acredito muito nisso, né? Isso foi a grande mágica que aconteceu em 2014 e hoje a gente tem sustentado esse trabalho, esse projeto com muita força, ancorando ele no Capão Redondo, porque o grande propósito da minha vida é que os meus filhos e essa geração nova não cresçam e não vivam num ambiente, num ecossistema que diz que aquela região é isso ou aquilo, rotulada. E digo o contrário. Então a ONU precisa voltar lá no Capão e dizer: Capão Redondo é um patrimônio, viu, ONU? Aqui a câmera, né? Capão Redondo, um patrimônio cultural da humanidade. Porque aí a revista Veja, a Folha de São Paulo, a Rede Globo, a SB, todo mundo vai botar na primeira página e vai dizer o contrário do que já foi dito. E é mudando o ecossistema que a gente muda também a realidade. É mudando a forma como a gente vê o mundo, porque foi isso que eu fiz dentro de mim, dentro da minha vida, que a gente consegue enxergar o diferente.